A história inteira do Brasil foi construída a partir da perspectiva do colonialismo, né, de uma perspectiva eurocêntrica e que valoriza mais essas características que são brancas, que são europeias. Mas existe aí uma história secular de competência, por vezes até de vanguardismo de artistas negros no campo das artes visuais que precisam ser contadas, que precisam ser visibilizadas e contextualizadas, né? Quando a gente fala sobre visibilidade negra, a gente não fala sobre negros produzindo arte. Isso sempre aconteceu, né? A África é o berço do mundo, tudo surgiu de lá. Então, as pessoas negras sempre produziram arte. Mas ela já foi criminalizada, ela já foi deixada de lado, ela já foi ignorada, ela já foi subestimada. Então, o que a gente precisa é de visibilidade e o que a gente precisa é de oportunidade. Já pra ir já? O quadrinho está presente no Brasil há mais de 150 anos, décadas antes da abolição da escravatura. Essa arte utiliza uma tinta chamada nanquim, que é preta, cor importante na escrita, desenho e pintura de uma história. Que história é essa que a gente vai contar desenhando? No imaginário popular é samba e toda essa ginga boa que existe no país. E sim, a contribuição da música é grande, mas vai além disso. A participação negra está nas artes plásticas, na literatura, e isso desde antes do negro ser libertado com a Lei Áurea. Um exemplo foi Maria Firmina, a primeira romancista negra no Brasil, abolicionista que lançou seu primeiro romance sobre o tema. Ela era a filha de uma ex-escravizada. Na época, ela apresentou o trabalho dessa forma. Mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, leitor. Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim o dou a lume. Sei que pouco vale este romance, porque é escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem e que corrigem. Pouco valor. Foi assim que a primeira mulher negra na literatura descreveu seu trabalho. Úrsula, de 1859, foi criticado como excelente, mas mesmo assim, Maria foi obrigada a assinar o livro como uma maranhense, ao invés de usar o próprio nome. A gente tem um histórico na literatura dentro do Brasil de apagamento das escritoras negras, né? Da arte produzida por negros sendo sempre apagada. Então, é muito difícil, acho que o panorama que a gente tem hoje, né? A gente tem aí algumas premiações, a Flip e outras coisas, homenageando Carolina Maria de Jesus e outras tantas mulheres negras que estão dentro da literatura, mas isso por um tempo foi escasso, né? Hoje a gente tem aí Marília Mas e Jeane Braz, que são duas mulheres negras que eu acompanho no mundo dos quadrinhos, mas que tempos atrás falar em quadrinhos dentro do Brasil com representatividade negra, as pessoas negras conseguindo acessar isso é muito difícil. É muito difícil. E pelo fato de ser uma mulher negra, a gente já fica naquele lugar de impostora, que a gente não é capaz, que a gente não consegue fazer aquilo, né? Porque é um lugar que a gente está começando a entrar, né? Ver uma mulher negra produzindo arte no Brasil é algo novo, é algo inédito. Então você carrega dentro de si uma responsabilidade de fazer assim, o melhor trabalho, que você tem que ser foda, você tem que ser incrível. Então tudo isso gera uma cobrança muito grande na cabeça da gente. Então já parou pra pensar assim, tipo, que eu não, dentro de mim eu tenho uma cobrança tão grande que eu acho que eu não tenho direito de errar, eu não tenho direito de parar e falar assim, parar na minha produção visual e falar assim, eu vou fazer isso aqui só por fazer. Não, você tem que fazer porque esse trabalho tem que ser excelente, ele tem que ser incrível, ele tem que atingir determinados espaços e eu não posso dar margem para que as pessoas critiquem o meu trabalho. Isso é cruel, é bem cruel, sabe? Porque a gente sabe que entre os artistas brancos nós temos uma variedade imensa de pessoas medianas, mas nós, pessoas negras, a gente não pode
se dá o direito de ser mediano. A obra da Maria Firmina ficou esquecida até 1962. A tentativa de apagar ela da história é difícil de reverter até hoje. Mas e quando não dá para apagar? Aí a estratégia vira embranquecimento. Até um dos maiores escritores brasileiros, Machado de Assis, sofreu a tentativa racista de apagar sua etnia. Um dos casos mais emblemáticos de embranquecimento diz respeito ao escritor Machado de Assis, talvez o mais importante escritor brasileiro e certamente ao lado de Camões, os principais escritores em língua portuguesa, né? Filho de mãe preta e pai branco, Machado de Assis, apesar de nunca ter citado, né, com ênfase sua questão étnica nos seus escritos, né? A partir de registros fotográficos da época, é possível observar traços negros na sua face, né? E a partir do momento que há uma cooptação, né, de Machado de Assis enquanto um autor branco, as pessoas estão mentindo sobre a história brasileira, né? Antigamente era inaceitável que uma pessoa negra fosse talentosa, que ela tivesse um valor inestimável para a arte. E por isso, ao longo do tempo, elas foram tidas como brancas, para tentar justificar o seu sucesso, o seu talento. Isso aconteceu com Machado de Assis, isso aconteceu com Alexandre Dumas, com Chiquinha Gonzaga, Maria Firmina dos Reis. Com o passar dos anos, as imagens, as pinturas, elas foram embranquecidas. Ocorreu no Brasil, historicamente, um movimento para miscigenar a população, um movimento justamente para embranquecimento da população. Então, o país abriu as suas portas para que europeus, imigrantes brancos chegassem aqui no país e literalmente clareassem a população. Então, se isso ocorreu no sentido de mudar realmente o fenótipo e as características físicas das pessoas, imaginem como foi na questão da literatura, da memória e da cultura desses povos. Isso ocorre também, por exemplo, com Machado de Assis, que foi um autor negro. Ele é brilhantemente lembrado fora do país por estrangeiros, ele já foi premiado por isso, pelos seus escritos, pela sua literatura. Mas, quando chega no Brasil, a gente vê esse personagem sempre numa foto preto e branco, mais clareada, para tentar fazer esse apagamento da cor do personagem, do personagem histórico. Para os escritores, vemos a tentativa de apagar e embranquecer. Mas e os pintores? Onde eles estão? Após a criação da Academia Imperial de Belas Artes, em 1816, muitos artistas negros apareceram, como é o caso de Estevão Silva. Filho de escravizados e tido como aluno livre do ofício, ele foi o primeiro negro da academia. E ele não era escravizado. Esses também existiam, mas por motivos óbvios, não sabemos nem seus nomes. Também houve os irmãos Arthur e João Timóteo, responsáveis pela decoração da sede do Fluminense e do Palácio Tiradentes, na época, Câmara dos Deputados. Ambos faleceram jovens, em um hospício no Rio de Janeiro, e com pouco reconhecimento. A maior parte dos brasileiros nem sequer recebe esses artistas no currículo escolar. Manuel da Cunha, Raimundo da Costa e Silva, José Teófilo de Jesus, Padre Jesuíno de Monte Carmelo, Francisco Manuel das Chagas. Posteriormente, com o advento das academias de belas artes no Brasil, já no século XIX, nós temos os irmãos Timóteo, né, João e Arthur Timóteo, Estevão Silva, Antônio Rafael Pinto Bandeira, Benedito José de Andrade, Emanuel Zamor. Durante muitos anos, né, com algumas raras exceções, quem falava sobre os negros nos livros, nas revistas, nas pinturas, no rádio, na televisão, enfim, não eram os negros, né? E ocupar esse lugar é fundamental para a construção de uma sociedade mais democrática, de fato, né? E melhor para todas as pessoas. Ignorar a existência desses nomes é ignorar as raízes da nossa história, que hoje é contada por artistas que lutam por visibilidade nessa nova página, a do quadrinho, em um espaço de difícil visualização, a periferia brasileira.
o problema do mercado está em o preto se tornar apto, ter tempo, ter condição e principalmente o direito de errar, sabe? Então a gente não tem direito de errar. Ou você acerta o seu trampo de primeira ou já era. Porque não é todo mundo que tem grana para participar de evento, não é todo mundo que tem grana para alugar uma mesa, não é todo mundo que tem grana para se manter, para poder fazer um livro, né? Nem digo só grana, mas tempo de construir aquele trabalho autoral e fazer todo aquele corre de financiamentos, etc, etc. Cara, não é. Sabe? Socialmente falando, a gente sabe que o preto não tá aí. Entendeu? Tipo, e sem falar no caso de mais extremos, aqui, galera periférica mesmo, que, cara, muitos deles, os pais, por exemplo, preferem que eles estejam trabalhando do que estudar, né? Então, tipo, vai logo trabalhar, né? Porque o dinheiro é real, né? O estudo ainda é futuro, é um talvez. Pô, arte, então, nem se cogita. Hoje, para quem quer ler quadrinistas negros, para quem quer absorver, né, uma literatura, um quadrinho de fontes diferentes que não, né, o padrão normal do cara branco, que consegue, né, que tem o privilégio às vezes de ter acesso a produzir um livro, os negros estão aí em alta produção, tem muita gente legal, então é só ir atrás e se informar. Para mim, a minha grande influência na carreira foi ter ao lado quadrinistas como a Silene Barbosa, o João Pinheiro, como o Marcelo de Salete, enfim. O complicado de fazer quadrinho no Brasil, sendo autor independente, é que parece que tem mais gente fazendo do que consumindo. O pessoal fala muito de o cinema trouxe mais leitores, só que para a gente que produz coisas sobre o Brasil, ou propriamente sobre pessoas negras, o mercado ainda é muito, muito pequeno. Então você tem que conciliar um trabalho convencional, até com ilustração mesmo. Você pode trabalhar em estúdio, pode fazer animação, pode trabalhar com publicidade. Agora o quadrinho em si é uma coisa que, por enquanto, paga muito pouco, ou não paga nada, a pessoa faz simplesmente por amor. Então o que dá mais trabalho para você tentar publicar seria isso. Você quer fazer uma história, uma coisa que pode levar meses, anos para fazer, só que você tem que fazer isso nas suas horas vagas. Não tem como você produzir uma coisa boa da noite pro dia, só que nesse período você ainda tem que trabalhar aí. No meu caso, por exemplo, eu tenho filhos, tenho esposa, tenho parentes idosos para cuidar também, então eu tenho que conciliar. A tal hora livre do dia, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um quadrinho ou eu vou cuidar da minha casa, dos meus filhos? Digo, nos quadrinhos ou na arte em geral, é engraçado, né? Porque você chega em alguma agência de publicidade ou alguma empresa no seu portfólio, ou até mesmo online, tem gente que te olha de cima a baixo e pensa, mas acho que você estaria melhor fazendo um pagode, ou fazendo, sei lá, tocando samba, jogando futebol. O pessoal, é incrível que parece, tem gente que acha muito estranho ver um negro tentar trabalhar com quadrinhos. Sempre acha que, não, isso não é da formação, sei lá, da sua região. A gente acha que vocês nem leem, vocês nem sabem ler, ainda mais você produzir. Até no bairro é muito estranho, alguma pessoa pergunta, o que você faz? Eu faço quadrinho, faço ilustração. A pessoa, nossa, mas tem como trabalhar com isso? Eu achei que só gente rica que fazia, né? E nem só a pessoa ser negra, né? A pessoa ser pobre também é totalmente tirada das artes, né? E o complicado de trabalhar com quadrinhos seria isso também, que às vezes você chega em evento e a pessoa realmente ela é estranha, né? Hoje está muito mais aberto, mas tem muita gente que olha você de cima a baixo pensando, mas esse cara, eu acho que ele tá meio perdido aqui, eu vou dar uma olhada para ver se eu posso dar alguma chance para ele. A gente não tem nem a primeira chance, então a gente tem que começar independente mesmo, ou mostrar para empresas grandes que você consegue vender o peixe dela com o seu trabalho, que é tão bom quanto os outros, quanto de qualquer outro trabalhador branco, japonês, o que seja. Das grandes empresas você não espera nada, nunca. Você não espera que eles cheguem em você e te convidem para participar, apesar de toda a sua produção. Isso às vezes é raro de acontecer. Então acaba que você vive uma vida do seu próprio esforço, conseguindo recursos com o apoio de pessoas que acreditam em você,
né? E isso também é muito complicado, né? Porque você precisa mostrar alguma coisa para conseguir criar o seu próprio caminho profissional. Então acaba sendo um esforço que é duplo, é triplo, né? Mas que a gente faz porque é necessário continuar batalhando contra esse tipo de estrutura. Na primeira história em quadrinhos do Brasil, ou naquela que muitos, né, consideram a primeira história em quadrinhos publicada no Brasil, que é a série Inhoquim, na primeira tira, né, no primeiro quadrinho, porque era um pedaço de página que era publicado em episódios, né? Então, na primeira tira e no primeiro quadrinho dessa tira já existe um personagem negro, que é o Benedito. No Tico Tico surgiram um personagem, o Gibi, com Y, que é um personagem que acompanha um outro personagem famoso que é o Juquinho. Posteriormente foi criado um personagem negro chamado Benjamin, que era o que a gente chama no humor de escada, né? Ele servia para que a situação de humor se construísse e normalmente o Chiquinho se dava bem e o Benjamin se dava mal. Ainda, né, no Tico Tico estreou também o Azeitona, né, que é do trio Reco Reco, Bolonha e Azeitona. Azeitona, um personagem negro, do Luiz Sá, na década de 30. A Lamparina, que também é uma personagem negra, do J. Carlos. Lembrando que a representação desses personagens, desde o Benjamin, o Gibi, a Lamparina, né, o Azeitona, eles seguem um estereótipo muito negativo, que é aquela espécie de bola preta, né, com a cabeça, aqueles lábios muito marcados e os olhos esbugalhados, né? Então, é um estereótipo baseado, segundo a minha pesquisa, no blackface. Esse blackface, ele inspirou toda a parte de humor gráfico, né, usado para representar o negro, tanto nos quadrinhos como nos desenhos animados. Mais para frente, né, a gente vai encontrar outros personagens negros. Eu acho que é importante destacar o Pererê, né, que é um personagem negro, embora, né, eu faça uma ressalva, é um personagem que não existe, né, ele é do folclore. Para mim foi uma alegria muito grande poder ter incluído, né, nesses trabalhos produzidos há coisa de 3, 4, 5 anos, o Cumbi, né, e também Angola Janga, do Marcelo Salete, que são trabalhos excepcionais, muito interessantes, que também tratam de episódios históricos com a participação de negros, no caso do Quilombo de Palmares, das revoltas dos negros que saíam das fazendas para tentar viver em comunidades livres, né? Então são trabalhos que eu acho muito interessante pontuar e foi muito interessante ter tido a oportunidade de colocar, né, de citar no meu livro. Um outro trabalho que eu também acho interessante é a biografia da escritora Maria Carolina de Jesus, né? O nome da obra em quadrinhos chama-se Carolina, que é da Sirlene Barbosa e do João Pinheiro, né? O texto da Sirlene e o desenho do João Pinheiro. É um trabalho muito interessante porque também traz a figura de uma escritora que passou por várias dificuldades até se revelar como escritora e se deu muito bem, né? Ficou famosa, conseguiu sair daquele estado. Ela era uma catadora de papel, morava numa favela e criava 5 filhos sozinha. Então é legal, essa biografia é muito interessante. E um trabalho que eu acho também que vale a pena mencionar é o Jeremias Pele, né? Que é do Rafael Calça e do Jefferson Costa. Por que é importante? Porque além de tratar de um assunto absolutamente atual, infelizmente, né, e grave, que é o racismo, que é o bullying na infância, o Jeremias sofre esse bullying, trata do racismo institucional. Nós temos um trabalho nos anos 90, nos anos 2000, do Maurício Pestana, que antes de se tornar editor, né, o dono da revista Raça, né, ele sempre foi um ativista da causa negra, mas ele era um chargista, um cartunista, que produziu várias histórias em quadrinhos falando sobre essa condição, né, comparando o negro no mercado de trabalho, as oportunidades são injustas, são desiguais, uma série de coisas. E também fez um trabalho, ele coordenou, né, alguns trabalhos em que episódios históricos da história do Brasil que tinham personagens negros e eles eram omitidos. Então ele resgatou, né, alguns episódios, como a Revolta dos Búzios, a Revolta da Chibata, a Revolta do Malês, né, que existem em história em quadrinhos. E, curiosamente, eram edições feitas para o setor, o braço educacional do Grupo Olodum. Eu acho que agora que a gente está começando a caminhar na direção de um ponto realmente onde a gente possa ter não um resgate,
mas realmente que exista alguma coisa, né, que comece a gente ter digamos, um produto realmente onde você possa falar que aquilo é de um negro, é um trabalho, né, voltado para a cultura negra, sem que se sofra nenhum preconceito. Porque na realidade o que se tem hoje ainda é um preconceito muito grande, né? Então você tem, por exemplo, quanto tempo que a obra da Carolina de Jesus ficou perdida, sem ninguém dar atenção, né? É só um exemplo. Então é um resgate que se está fazendo, na verdade, de uma obra, só que ela nunca existiu como obra, se você for ver, né? Então agora é que a gente começa a conhecer alguns autores, a conhecer alguns trabalhos, né? E não é que houve um resgate, é que se está trazendo à tona. Os personagens nas lendas brasileiras, quando são pessoas negras, têm características bem negativas e às vezes eles nem existem, comparando com as pessoas brancas, que são totalmente humanizadas como vilões, como heróis, como pessoas que mudam, como pessoas com sonhos, como pessoas com dificuldades na vida. São indivíduos completos. As pessoas negras são somente objetos, e objetos que carregam as justificativas que a gente aprende a aceitar como o porquê de pessoas negras estarem na situação onde estão. O personagem negro criminoso, ou personagem negro que não se esforça para fazer as coisas e vai só flutuando na vida, o personagem negro que é a empregada doméstica que está ali só servindo de uma maneira extremamente amável à patroa branca, quase como se ela tivesse nascido para isso. E a gente vai consumindo isso e vai internalizando isso e vai aceitando isso. É muito importante lembrar que o protagonismo das pessoas negras em narrativas como indivíduos não é somente para colocar representatividade nas coisas, porque as pessoas, eu tô me sentindo visto, quer dizer, claro que isso é importante, mas só que um aspecto de isso literalmente molda como a gente enxerga a sociedade e, consequentemente, justifica todas as coisas que acontecem na sociedade e ajuda a reproduzir essas coisas que estão na sociedade, também é bastante importante. Qual a importância do negro nas narrativas, dentro das narrativas? Cara, eu acho que é de uma importância, acho que a questão toda aí se resumiu a palavra, representatividade. Eu me lembro que teve uma CCXP, eu não vou lembrar o ano agora, mas que um pai passou com um filho, né, os dois negros, e aí o pai ia passando e o menino, alguma coisa chamou a atenção dele, né, nas revistas, então ele puxou o pai e veio. Aí ele olhou o orixá e falou, pai, olha, ele é negro. E aquilo foi muito emocionante, né? Porque ele, naquele momento, ele estava se reconhecendo naquele trabalho. Porque para você ver que é tão difícil de você ver o negro representado de alguma forma nas mídias, que qualquer coisa que ele veja, aquilo já é o suprassumo, já é uma coisa, né, que é assim, o máximo, né? Quando você vai trabalhar a autoestima de uma criança, através do entretenimento, você começa a perceber como que é cruel você crescer se sentindo feia, se sentir horrorosa, porque aquelas pessoas, tudo aquilo que era dito como padrão de beleza, as princesas bonitas ali, elas não se pareciam comigo. Então eu não podia ser princesa, eu não tinha nenhuma princesa para me identificar. Então acabava que a gente fica naquele lugar que você não tem uma identidade dentro do que você consome. Você acaba tendo que se identificar com coisas que são diferentes de você. E isso, de certa forma, muda a construção de mentalidade quando você pensa em crianças querendo alisar o cabelo desde cedo, crianças querendo ser branca. Às vezes eu sinto que me retiraram uma parte da coisa toda, sabe? Mesmo eu assistindo algumas paradas que não enunciadas como esses personagens negros, mas a gente via eles como negros, né? Eu fico pensando muito no Skipper, né? Do Doug Funny, que eu sempre enxerguei ele como negro, outras representações. Então, por exemplo, você vai ter acesso ao Super Choque, mas depois de mais velha que a gente vai descobrir que a Milestones existe, né? E agora tá sendo retomada pela DC, e que, nossa, que legal que
que o Super Choque tá tendo um reboot, que tá saindo as HQs novas, tipo, isso é muito legal, né? O Miles também, que é uma criação recente, e aí tem a animação. Então, algumas coisas são recentes, mas a gente também tem personagens históricos que foram criados, né, há um tempo, só que a gente não teve acesso porque foi nos negado, né? E aí, quando eu falo foi nos negado, esse tipo de representação foi nos negado porque também existe uma coisa do racismo que ele impede que as pessoas negras tenham acesso à cultura. Seja a cultura que vai te trazer representatividade, ou os negros serem impedidos de produzir a sua própria cultura, ou sendo apagados ao longo dos séculos, dos tempos, dos anos, das décadas, né? Porque você pegar um grupo inteiro de pessoas e naturalizar que o lugar deles não é nada ligado ao intelectual, à criação, ao belo, ao desejável, ao admirável, não é só ruim para as próprias pessoas que crescem nesse ambiente acreditando que não são boas o suficiente, que não é o meu lugar ali, essas coisas todas, mas também é ruim para todo mundo que está perdendo uma quantidade de gênios, não é todo mundo que precisa de ser gênio, né? Porque quantidade de cientistas e artistas, de filósofos, de pessoas em geral que podiam estar contribuindo. E quando contribuem, a contribuição não é dada a atenção devida. Os negros sempre foram retratados, né, como pessoas muito fortes ou pessoas hipersexualizadas. Então, quando eu faço meus quadrinhos onde tem um preto da periferia que ouve Racionais, mas que também gosta de Rihanna, que ele é fofo, que ele tem um relacionamento saudável com outra pessoa negra, eu estou mostrando que essas realidades são possíveis, que é possível você fugir desse estereótipo do negão, que é o bombado, que é o pegador, ou que cai no estereótipo que a gente sempre cai também do ladrão, ou de alguma coisa assim que tem uma imagem pejorativa, né? Que quando tem a representatividade, a gente cria personagens com camadas, com uma forma assim, com várias nuances, né? Porque os personagens são complexos. Então, quando você fala sobre representação, que só coloca ali, pinta um personagem branco de alguma minoria e não dá complexidade para aquilo, não dá personalidade, só fica uma coisa jogada, né? Então, acho que isso também é prejudicial. Ter uma representação só por ter, colocar ali um token preto, amarelo, LGBTQIA+, só para dizer que tem algum tipo de representação, acho que isso é inviável também. Eu acho que é uma questão realmente de representatividade. E a representatividade é da pessoa se ver naquele trabalho, ela saber também que ela pode. Que pode ter um negro que pode ser um super-herói no cinema, na TV, que pode ser o protagonista. Então a criança começa a se ver naquele trabalho, e não só ela, não só a criança preta, mas também as crianças brancas, de todas as etnias. Elas veem, por exemplo, um super-herói negro, ela sabe que aquilo, ela começa a ter na cabeça dela que aquilo é comum e tem que ser comum. Sempre tento essa representatividade, porque eu acho que é muito importante a coisa da identificação, né? Eu tento me colocar, na verdade, eu tento lembrar de quando eu era moleque e como não tinha, né, mano? Não tinha essa preocupação na época, não tinha... As pessoas não discutiam sobre isso, não tinha internet, né? Então, era mais raro mesmo você se sentir representado. Então hoje você vê as empresas, é até bonito para as empresas que eles estão pagando, né, a gente se importa e tal. E eu acho que todo o espaço que a gente tem que ocupar, tá ligado? A gente tem que fazer, mano. Tem que colocar as personagens ali, as personagens negras e com destaque. Sobre o resgate e
imaginário, né, e também de questões de pautas raciais, eu vejo isso como extremamente importante. A gente vive numa sociedade hoje de 54% da população negra, e ainda assim, quando a gente vai pro quesito do meio artístico, meio cultural, por mais que muitas das manifestações artísticas e culturais da nossa sociedade, ela seja de origem negra, de origem africana, de origem, né, do nosso passado escravista, a gente vê que quando são representados esses corpos negros, ou eles são representados de uma forma totalmente minoritária, totalmente desprezada, ou então eles são representados de uma forma endeusada, sabe? Como se não fossem humanos. Então é basicamente isso, né? A gente percebe que nós negros ainda não somos tratados como seres humanos, né? Em pleno século XXI. A gente percebe que são poucas as referências que a gente tem, e não é porque não tem artista, é porque não há visibilidade. Então quando a gente começa a fazer um censo racial de quem são aprovados nos editais culturais, que já tem poucos, né? Mas quem são aprovados nos editais de publicação de quadrinho, quem que as editoras chamam, a gente começa a perceber que a maioria dessas pessoas são brancas e em sua maioria são homens. Eu busquei me adentrar mais no feminismo negro por conta disso. E me sinto muito feliz aí com o conhecimento que eu tô aprendendo e que eu tô também buscando gerar, e com essas movimentações aí que eu tô buscando fazer dentro da minha empresa, com grupos de diversidade, através da minha arte, falando sobre pautas raciais, e também, enfim, através da educação, sempre quando alguém me pergunta, ou então quando a gente realiza uma oficina, fora do contexto pandêmico, mas quando a gente realiza oficinas, a gente sempre preza por mostrar isso, né, que é possível sim a gente ter medidas de equidade racial. Cara, e aí eu acho que o trampo que eu faço, tanto com a Perifacom, com a Copa das Favelas, com as minhas redes sociais, é de recuperar e dar continuidade a um trabalho que não começou com a Perifacom, de trazer representatividade e dar oportunidade e espaço para as pessoas, sabe? Porque eu também quero fazer um jogo, né? Que tem um jogo que vai falar de Black Power, mas também vai ter um jogo que é só um jogo de aventura e que ambos são feitos por pessoas negras. Eu preciso dar espaço para essas pessoas, sabe? Acho que tem muito a ver com isso. Que a gente precisa auxiliar e dar espaço para essas pessoas, oportunidade para essas pessoas, porque também isso não diz respeito só sobre não, que agora eu vou levar as pessoas negras para esse evento enorme. Às vezes não é só sobre isso, e não é só sobre isso, porque eu quero ter acesso aos grandes eventos, mas a gente também precisa criar os nossos eventos com as nossas identidades. Tem espaço para todo mundo, e diversidade é uma coisa muito legal. A palavra diversidade, viver a diversidade é uma coisa muito legal, porque você só vai dar oportunidade de conhecer pessoas novas, rostos novos, gostos novos, sabe? E isso, a gente só tem a ganhar com isso, sabe? Eu não vejo um cenário na qual a diversidade seja inserida que a gente saia perdendo, a gente só sai ganhando, entendeu? E é preciso que as pessoas encarem a permanência e a inserção de pessoas negras no universo como, assim, tarefa de casa, é uma urgência, entendeu? É uma urgência, você não tem que ficar esperando as pessoas ficar digitando lá na sua página, mas não tem negro. Isso tem que ser tipo liçãozinha de casa, entendeu? Porque a gente se sente mal. Eu me sinto mal, eu vou ver um negócio de uma marca, de um canal, de um negócio, só tem gente branca. E se você só tem um olhar branco, esse material, ele vai vir enviesado, porque é um jeito de viver a vida, é um jeito de enxergar. No passado, começou a tentativa de apagar os artistas negros. Esse projeto que a gente viu agora são um resgate da visibilidade da arte negra, o que não adianta nada sem o trabalho importante que é feito nas redes sociais. Fala galera, beleza? Quem fala é o Thiago Carneiro e eu sou o criador do Afronerd. A página nasceu com o intuito de falar principalmente de quadrinhos e também de cultura pop, sempre com a perspectiva de uma pessoa negra. Basicamente, o Afronerd é um lugar onde eu quero sempre focar na representatividade e diversidade no meio dos quadrinhos, a trazer uma perspectiva negra a respeito deles. Então, as minhas resenhas, as pessoas com quem eu converso, as relações que eu tenho, elas sempre são pela essa perspectiva. E isso é extremamente importante para a página, porque não só para a página, mas para o meio, porque até pouco tempo atrás, quando eu comecei, eu não conseguia identificar muitas páginas que eram protagonizadas por pessoas negras. E isso foi uma percepção que eu fui tendo conforme foi passando o tempo.
Eu não tinha essa percepção, e por isso que eu digo que o Afronerd ele realmente mudou a minha vida. Salve pessoal, eu sou o Lodi e olha só, eu trabalho desde 2012 aí, né, fazendo vídeos pra internet, principalmente sobre quadrinhos. E eu comecei a ler quadrinhos porque eu recebi um dia uma caixa de um vizinho meu cheia de quadrinhos, porque ele ia jogar fora, sei lá o que ele ia fazer, e ele acabou me dando e a partir dali eu me apaixonei pela nona arte, cara. Foi uma paixão assim que eu carrego até hoje, tanto é que eu tenho uma coleção bem legal e virou o meu trabalho, né, minha principal profissão. Olha, ser negro na indústria da cultura pop, né, e principalmente nos quadrinhos também é um pouco difícil, principalmente porque a gente vive numa época aí onde as pessoas não gostam muito de interpretação, né, das histórias. Pega aí pra ver, né, a série do Falcão e o Soldado Invernal, onde muitas pessoas criticaram ele como Capitão América, outras acharam que aquilo era só lacração, e isso tem também nos quadrinhos. Mesmo a gente sabendo que tem um teor político ali nos quadrinhos e até mesmo muitas mensagens para ser passada pro público contra o racismo e outras coisas, vide X-Men aí, algumas pessoas não gostam desse tipo de mensagem ou até mesmo elas não entendem. Então a gente acaba sofrendo muito quando a gente traz essas pautas aí pros vídeos e até mesmo nas histórias, né? Tem histórias maravilhosas nos quadrinhos, Gola Janga é uma delas aí que faz um trabalho maravilhoso, entre outras. Só que é muito difícil você ser um criador de conteúdo negro, primeiro, que você não vê muitos na internet, né? Assim como eu, a gente pode começar a listar aqui, vai chegar nos 10 ou 6 aí. E ao mesmo tempo, eu acho que é porque falta um pouco do que a gente estava falando aí sobre resgate da visibilidade negra na arte, né? A partir do momento que você resgata essa visibilidade, você dá espaço para outras pessoas começarem a se enxergar naquele papel também, sabe? Como protagonista e por aí vai. Então é por isso que eu acho que, ao mesmo tempo que é complexo, a gente tem que estar nesses lugares para ir cada vez mais pegando mais espaço e virar referência para outras pessoas também. Olá, meu nome é Benê Oliveira, eu sou ilustradora e quadrinista e a mente completamente insana por trás do Levemente Insana, onde eu basicamente produzo tirinhas sobre cotidiano, realidade e tudo aquilo que me enlouquece. Eu gosto de dizer que eu sou levemente insana, mas sempre sincera. Ou pelo menos sincera comigo mesma, que é aquilo que importa às vezes. Mas eu acho que o meu trabalho ele foi muito influenciado por tirinhas de jornal. Esses quadrinhos também que a gente acaba vendo em livros de português, acho que o que me encanta muito nessas tirinhas são a capacidade que elas têm de captar todo um sentimento de um momento, toda uma problemática e sintetizar aquilo em 2, 3 quadros. Só o suficiente para incomodar um pouquinho, para fazer as pessoas pensarem. Eu acho que quanto a sonho e realidade, eu acho que o sonho dos quadrinistas é viver da própria arte, né? Viver do próprio trabalho. Eu vivo mais de ilustração do que de quadrinho, eu gosto de ter esse controle sobre o Levemente Insana e deixar ele ser visceral, deixar ele ser livre. Mas eu posso dizer que com um pouco mais ou um pouco menos de sucesso, dependendo da semana, eu meio que tô vivendo disso. Apesar de que às vezes sim é extremamente cansativo, sim é extremamente exaustivo, sim é extremamente destruidor da sua sanidade. Um dos pontos que eu gosto muito de tratar do meu trabalho é justamente essa dinâmica da vida do brasileiro, e a minha família é composta por um homem de descendência indígena, uma mulher negra e seus 2 filhos, então eu acho que a minha família ela é bem... ela fecha a tabelinha de Brasil com conforto, sabe? Então eu gosto muito de falar sobre essas dificuldades do cotidiano, sobre a vida também, eu gosto um pouco de falar sobre a vida da minha mãe, que é empregada doméstica, e sobre essas relações que a gente tem entre classe social e raça. E eu acho que é importante porque é um campo, é um grupo de pessoas que foi muito marginalizado e sim é uma conversa um pouco batida, eu acho que todo mundo já tem um pouco de noção disso, mas é sempre importante ressaltar que são pessoas com histórias, são pessoas com vivências e elas também precisam estar representadas nisso que vai ficar como material, sabe, como material visual de criação do que foi o Brasil durante essas últimas décadas. Então eu fico bastante feliz em produzir esse conteúdo, mesmo que às vezes ele seja muito triste de se colocar para fora, porque eu sei que eu tô dando voz a pessoas e eu tô tornando elas imortais. É sempre bom você se ver representado, você ver que tem alguém falando dos seus problemas. Tanto que eu fiz em parte pela falta, sabe? Pela necessidade que a gente sente que tem que ter, mas não tem.
e a gente não consegue se colocar nesse universo. Parte dessas angústias eu tento colocar através da minha arte, porque eu acho que é importante, são pessoas que precisam estar representadas não só de uma maneira cotidiana e real, mas sim também de uma maneira um pouco fantasiosa. Então o meu trabalho ele não é exatamente para isso, mas eu acho que é importante colocar personagens diversos, personagens com cores e corpos diferentes nas histórias como protagonistas das suas próprias vidas, porque é isso que nós somos nossos próprios protagonistas. Então eu realmente acho que essa é a marca que eu quero deixar, é a representação do momento do Brasil. A indústria está muito focada aqui no Sudeste, na maior parte das vezes, principalmente quando diz respeito a eventos, quando diz respeito a onde as editoras estão localizadas. Então, é necessário ter uma preocupação um pouco a mais ali com a produção de qualidade, menos com os números, sabe? E principalmente quando a gente está falando de uma produção de conteúdo negra, porque às vezes ela não está tendo a visibilidade, porque o algoritmo mesmo, e há várias experiências aí passadas provam isso, o algoritmo ele consegue ser bastante racista, porque ele é produzido por pessoas brancas, né? Então, naturalmente, ele vai reproduzir um comportamento parecido com o da sociedade. Então, às vezes, você precisa estar lutando muito para aparecer. E tem momentos que a gente só aparece quando é o nosso local de dor que é acessado. Um exemplo disso em 2020 aí, com todos os acontecimentos que houveram aí nos Estados Unidos e no mundo, e isso gerou um engajamento altíssimo para produtores de conteúdo negro. Isso é muito bom, porque eles estavam ouvindo a gente, mas até que ponto estavam nos ouvindo de verdade? É só porque no momento de dor nós fomos necessários, mas depois que aquele momento de dor passa, essa mobilização ela desaparece, ou pelo menos ela fica muito ali modesta. Não é do mesmo jeito, não é aquela coisa que ela se torna só quando acontece algo doloroso. Mesmo com todo esse trabalho, nós temos um problema. Reverter todo o processo que tenta apagar os negros só vai acontecer se os narradores negros manterem seu espaço. Infelizmente, o que acontece é bem retratado em um único quadro. Em A Redenção de Can, do artista espanhol Modesto Brocos, vemos uma mulher negra retinta com as mãos para o céu, agradecendo. E ao lado dela sua filha, já de pele mais clara, e o genro, um homem branco. No colo da jovem mulher, ao centro, enxergamos o produto e o destino do espaço negro, uma criança branca tomando seu lugar. Mesmo que o quadro retrate a miscigenação, o que vemos é o que se repete com o espaço negro em todas as narrativas. Seu espaço é tomado. Mas para falar sobre isso, o que a gente precisa é de vivência. Quando você é chamado para trabalhar, para falar ou para dar alguma fala, né, para participar de algum quadrinho, geralmente é sobre um quadrinho voltado para uma questão étnica, né, para uma questão de discurso discriminatório, para você falar sobre essas questões e só sobre isso, como se você, sendo negro, você não tivesse nenhum outro tipo de possibilidade de história para contar, né, como se não fosse possível você criar uma ficção ou criar um romance, né? Então, assim, acaba sendo um mercado em que você tem que mostrar do que você é capaz para você conseguir entrar e as pessoas verem o que você consegue fazer. Acaba que o movimento que a gente faz dentro dos quadrinhos é para conseguir contar as nossas histórias e também para conseguir que as pessoas queiram saber mais sobre isso, né? Então é um movimento que é duplo e é um movimento que é difícil, né? Ser mulher e negra nos quadrinhos são duas dificuldades, né? E também, além disso, a questão de ser independente, né? Ser um artista independente. Você ter produtores negros trabalhando os seus próprios personagens aumenta também as chances de você ter personagens negros mais sustentáveis, mais profundos, complexos, com narrativas que realmente vão trazer uma representatividade, uma identificação e que podem ter muito mais substância, que podem trazer muito mais, como eu posso dizer, riqueza. Inclusive na hora de contratação, né, eu percebo que muitas pessoas chamam a gente para produzir. Só que uma coisa específica que eu entendi,
principalmente no mercado freelance, é que eles procuram artistas negros quando a pauta é relacionada a pessoas negras. Isso acontece muito quando você está chegando em novembro, começa a chover trabalho. E uma das coisas que me incomoda um pouco é que parece que o negro ele existe só para contar histórias relacionadas a racismo, violência, tristeza, dor, sofrimento, né? E às vezes eu fico pensando assim, poxa, por que não pode contratar artistas negros para falar sobre qualquer coisa? Eu acho que uma dificuldade de ser uma pessoa nerd, negra, dentro da cultura pop, dentro do universo dos quadrinhos, é porque eu sou uma mulher negra que gosta de cultura pop, preciso de representatividade, só que eu não sou só isso, entendeu? Então, às vezes, eu tenho uma sensação que as pessoas só me chamam para falar de questões negras dentro desse universo, quando, na verdade, eu tô mó feliz e quero falar, sei lá, do Batman, entendeu? Que inclusive eu sou apaixonada pelo esse universo e aí eu sempre sou chamada para falar das mesmas coisas. É um lugar específico, uma caixinha específica, sabe? Então você tem que lutar por representatividade ao mesmo tempo que você tem que lutar contra essa coisa que é ser jogada dentro de uma caixinha e perder sua identidade, perder essa potência que é o que eu sou, né? E modéstia à parte, que é o que eu sou, porque eu falo de um monte de coisa, eu sou um monte de coisa, né? Você pega meu canal na Twitch, eu tô jogando 50 mil coisas, dificilmente eu tô falando de alguma coisa que tem a ver com racismo, porque senão a gente acaba virando só isso, sabe? Eu acho que um dos problemas da dificuldade que eu tenho hoje em dia de trampar com isso é exatamente isso. Porque, por exemplo, se você pega a grade do Perifacon, né, de coisas que acontecem no Perifacon, aconteceu muita coisa. Tinha uma mesa, porque a gente achou mais importante colocar uma mesa, mas o resto era tipo, vamos falar de um monte de coisa, porque a gente é um monte de coisa, entendeu? Eu sou um monte de coisa, eu sou mulher preta, bissexual, baiana, que ama Batman, que gosta de jogar, entendeu? Que ama God of War, é um monte de coisa, entendeu? E às vezes eu tenho essa impressão, eu tenho essa impressão, eu tenho certeza que a gente é sempre tratado nesse lugar e levado para esse lugar. Ao mesmo tempo que eu não quero ser levado a esse lugar, tem uma importância gigante de falar desse lugar. Porque, enfim, toda vez que existe algum reboot e o ator vai ser colocado, ele é negro, as pessoas elas entram numa combustão, num grande sofrimento. E é como se elas se tira esse direito, né, delas, elas parecem que elas estão perdendo alguma coisa, que é o que a gente perdeu a vida toda, que é o direito de ser representado, de ser visto. Porque quem não se vê não existe. Se eu não me vejo, eu fui uma criança que a gente cresce, né, crianças negras crescem não existindo. Óbvio que a gente tá falando agora de um paralelo que a gente teve uma mudança radical, mas pensa no que foi ser uma criança nos anos 90. Né? Você liga a televisão, tá lá, tipo, tudo branco, tudo sobre essas mesmas pessoas, elas se parecem. Então, se você não se vê, você não existe. Você não existe. Então, essa sensação, assim, que eu tive há muito tempo, sabe? Muito tempo. Que aí a gente vai trabalhando com terapia, com autoestima, e a gente vê uma movimentação e a gente faz parte dessa movimentação de mudar esse cenário, né? Eu acho que a minha vivência no mercado de quadrinhos, desse dito mercado de quadrinhos brasileiro, passa por reduzir o meu discurso a apenas vivência negra. Mas isso é parte do processo que eu estou disposto a aceitar no momento. Eu não quero falar só sobre isso, mas eu quero trazer protagonismo negro para as histórias. Nós somos mais da metade da população. Na verdade, qualquer história que não tenha protagonismo negro ou não tenham personagens negros fortes dentro da narrativa é uma história muito esquisita. A gente não mora na Suíça. É meio absurdo a gente ainda parar para produzir uma história e que não tenha personagens negros fortes. Onde é que você vive? Onde é que você mora que você produz uma história que todo mundo é branco? Quanto mais a gente mostrar vozes diferentes, mais público vai ter. A gente precisa ter vivências diferentes que conversem com as vivências dos leitores. É imprescindível a gente mostrar o que é de verdade uma vivência numa história, e uma vivência que na verdade não passa por nenhum gênero de história específico.
Todas as histórias falam sobre vida, falam sobre vivência, falam sobre desejo. Então a gente tem que mostrar vivências diferentes. Só assim a gente vai conseguir fazer boas histórias. A possibilidade de falar de uma vivência negra, de uma perspectiva de mundo, ela existia já. Mas eu não sentia que era isso que as pessoas queriam ler. Quando você vive num mundo em que sempre você é colocado meio de lado, em que se você fala alguma coisa que você passou, sentiu, as pessoas diminuem. Falar isso, gastar, investir, né, um tempo numa história, dá um pouco de medo de ser um tempo desperdiçado, que as pessoas não vão se interessar. Sobre a questão de você ser negro na cultura pop, eu acho que ainda tem um lance aí se você for fazer um outro recorte na questão da periferia, né? Porque tem muitas pessoas que gostariam de estar lendo quadrinhos, consumindo essa mídia, só que infelizmente o material ele vai encarecendo cada vez mais e aí não vai ter acesso ao público, né? E outra coisa também que é importante falar, que eu lembro que em 2016 mais ou menos eu passei por uma situação que foi quando eu me descobri negro, né? Que foi num evento de uma cabine que estava tendo ali, que tinha a ver com quadrinhos, né? Tinha um ator aqui no Brasil e tudo mais. E eu percebi que eu era o único negro nesse lugar aí, porque um amigo meu falou: nossa, Lodi, você percebeu que nesse lugar que a gente tá aqui tem vários influenciadores, tinha muita gente da hora da internet, mas você é o único negro que tá aqui e é porque você fala de quadrinhos? E aí, a partir do momento, quebra aquele estralo, né? Por que não tem outras pessoas assim como eu nesse mesmo lugar? Por que elas não tiveram as mesmas oportunidades e fizeram aí, né, o mesmo caminho? Muitas delas nem têm acesso à leitura para poder criar um canal sobre quadrinhos e outras coisas. Sem falar na questão da câmera, iluminação e todas as outras coisas que você acaba precisando e que desde cedo eu consegui fazer no improviso, né? Eu mesmo fazia minha caixa de luz, eu mesmo gravava com meu celularzinho, hoje eu consigo com uma câmera. Então tem essa questão da acessibilidade também, que pega desde o quadrinho para o cara ter a ideia de fazer um canal sobre aquilo, até equipamentos, né? Então é muito complicado a gente conseguir cada vez ver mais influenciadores e eu espero que esse cenário mude. E ele já vem mudando com projetos como a própria Perifacon, né? Que ajudou muitas pessoas aí e trouxe mais visibilidade. Uma vez estava rolando um evento onde todos os palestrantes eram brancos, quase idosos assim, já uns tiozão. E pô, eu não tenho vergonha nenhuma, tá ligado? De já ter... Já fiz muito isso, assim, de montar e desmontar evento. E aí eu lembro desse dia aí que os caras palestraram e tal, eram uns caras clássicos pra caramba do quadrinho, assim, das antigas mesmo. E, pô, maior respeito ao trampo que os caras já fizeram, né? Eles vieram antes de todo mundo aí, abriram as portas e tal, de certa forma. E só que, pô, acabou o evento e eu sempre trampei, assim, de servir, pô, tá faltando suco ali na mesa do palestrante e tal, blá blá blá, a cadeira tá confortável, a luz, a câmera, né? Enfim, e aí acabou o evento, foto, galera paparicando e tal, tchau, tchau. Foi até um evento meio triste, na real, que foi pouca gente. E aí eu tava recolhendo as cadeiras, e aí uma colega que trabalha comigo perguntou: pô, você não quer ajuda? Deixa aí que eu te ajudo e tal. Eu falei: não, imagina, mano, tá de boa, tô fazendo aqui rapidão e tal. Sempre tava acostumado já. Aí a esposa de um dos palestrantes virou pra ela e falou: nossa, mano, que isso? Deixa isso aí, que isso aí é trabalho com esse tipo de gente. Então, assim, é foda, né, mano, você ouvir esse tipo de coisa, assim. Ainda mais no seu ambiente de trabalho, né? É muito tenso, muito tenso. É difícil, tem dia que é muito difícil, assim, essa coisa pô, o sonho versus a realidade, né? A saúde mental, assim. Porque, enfim, tudo isso que a gente tá vivendo e tal, tem dia que é muito difícil produzir, né? É uma briga constante, às vezes, de você meio que esquecer um pouco o que tá rolando e focar ali na prancheta, no computador e tal, para que saia algo, né, que preste ali no dia que no final do dia você vai olhar e vai falar: pô, da hora. Você viu que não é só sobre quadrinhos, né? A Nona Arte é só mais uma das formas de conversar com as gerações sobre representatividade.
Durante toda a história do Brasil, há uma tentativa de apagar a contribuição negra na literatura, na ilustração e identidade nacional como um todo. E o que você, como consumidor de quadrinhos, pode fazer para barrar isso no nosso meio? O que a indústria deve fazer para acolher esses artistas? Não pode ficar só no debate. Apoie e nos dê espaço. Minha mensagem final é: respeitem as diferenças, adquiram conhecimento e não somente informação. Respeitem as pessoas, suas criações, suas reivindicações, seus anseios. Tenham respeito pelas pessoas negras, indígenas, pelas mulheres, pela comunidade LGBTQIA+. Enfim, a partir do momento que houver respeito às populações historicamente subalternizadas, marginalizadas, os espaços serão ocupados, porque competência e talento há de sobra, né? E o mercado, de uma maneira geral, sairá ganhando com a formação de um público que se vê representado também nas iniciativas culturais, né? Enfim, enquanto esse desejo utópico não se realiza, é fundamental que os detentores do poder, né, as pessoas e organizações responsáveis pelas instituições, tenham sensibilidade para abrir caminhos para diferença. Minha dica é para que todo mundo leia, né, artistas, produtores, roteiristas negros, para ampliar sua visão de mundo e ver outras perspectivas, e não só negros falando sobre temática racial, mas sim negros que produzem ficção, produzem outras temáticas, né? O universo, né, dos quadrinhos, da literatura, faz a gente viajar por diversos mundos, por diversos universos, e esses universos, quanto mais diversos forem produzidos por pessoas diferentes, pessoas trans, pessoas LGBT, pessoas indígenas, pessoas negras, quanto mais autores diversos você acaba tendo contato, maior é o seu universo, maior a sua ampliação de visão de várias, né, opiniões que tem no mundo, de várias visões e vivências diferentes. Tem que mostrar todo mundo. Porque às vezes uma coisa que você acha que não é tão legal pode ser muito legal para outra pessoa. Pode tocar muito outra pessoa. Você tem que dar visibilidade para todo mundo, da mesma maneira que pessoas brancas têm visibilidade para qualquer coisa que elas fazem, independentemente de ser boa ou não. Não tem que ficar com esse critério, tipo, pessoas pretas só tem que fazer coisas maravilhosas, tipo, pra gente mostrar que, olha só, essa pessoa aqui, esse pontinho preto se destacou muito. Tem que simplesmente dar voz para as pessoas pretas que já não têm voz nenhuma. Eu acho que os corpos negros, né, para eles serem humanizados, eles precisam ter narrativa, eles precisam ter um passado, eles precisam ter um futuro, principalmente, precisam ter medos, ter sonhos. Então acho que para isso, para essa humanização, a gente precisa correr atrás dessas narrativas, a gente precisa ler mais, precisa estudar mais, a gente precisa falar mais com as pessoas. Então quando vocês forem em eventos, conversem com os quadrinistas negros, perguntem quais são seus trabalhos. Você ter personagens com pessoas negras produzindo por trás desses personagens, é muito mais certo de que você terá a segurança de um trabalho que vai ter esse cuidado, né, de não cair nessa representação caricata e de não trabalhar os traços sempre com um aspecto de exótico, né? Você vai dar mais humanidade para esses personagens. Não basta simplesmente você ter uma consultoria e você ser o autor principal daquela obra, né? Você precisa realmente entregar um personagem desse na mão de uma pessoa que vai fazer isso com responsabilidade, com ética, e que vai enxergar naquele personagem uma pessoa realmente. Olha só, a mensagem que eu posso dar aqui, tanto para o mercado editorial como para esse meio de cultura pop, é saber dar oportunidade para as pessoas que têm talento, cara. Temos muitos quadrinistas, apresentadores, criadores de conteúdo, enfim, com muito talento dentro deles, só que às vezes falta só aquela oportunidade para essa pessoa poder mostrar esse talento e se destacar cada vez mais no mercado, sabe? Porque não adianta nada você ser uma pessoa muito talentosa, você pode ser o melhor quadrinista do mundo, você pode ser, mano, o melhor apresentador. O que você faz de melhor? Você pode ser o melhor nisso. Só que se ninguém te der a oportunidade para você poder mostrar esse seu trabalho, cara, você vai continuar no anonimato. Então é muito importante editoras, quadrinistas, marcas, enfim,
deem espaço e voz para essas pessoas que precisam, cara, para mostrar o seu talento e assim conseguirem crescer e viver disso também. Se vocês têm poder para poder impactar socialmente a vida de uma pessoa negra, para possibilitar, dar a ela a oportunidade de produzir a sua arte, de produzir um quadrinho, de estar no processo editorial de alguma editora, faça isso, porque você pode ter certeza que esse pequeno movimento vai estar impactando a vida de uma pessoa e, com o efeito cascata, vai impactar a vida de muitas outras pessoas. Vai lá, possibilite que nasça novos escritores, novos ilustradores, possibilite que nasça novas pessoas produzindo a arte delas e tendo a oportunidade de vendê-las, de ter um ganha-pão em cima disso, sabe? A gente foi muito negado a nossa existência, a nossa história e as nossas oportunidades. Então, se você que é parte desse meio, você tem essa consciência, lute para que ela se expanda, lute para que a gente tenha direitos iguais, lute para que a gente tenha uma nona arte mais antirracista.